Escola Bíblica Dominical. Lição 11. A sutileza das mídias sociais. Aula presencial prevista para 11 de setembro de 2022, Dia Nacional de Missões. Texto áureo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, versículo 1. Verdade prática. As mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Leitura bíblica em classe. Romanos capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3, e versículo 16 e 17. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Introdução. O mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais como instrumentos são neutras. Contudo, o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer uso de mídias sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etc., mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más em si mesmas. As mídias sociais tornam os que delas fazem uso moralmente responsáveis. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem através desses instrumentos virtuais diante da sociedade, igreja e comunidade a qual pertencem. Assim, eles devem buscar nas Escrituras os princípios que devam orientar a sua navegação no espaço virtual. Como um livro inspirado, a Bíblia contém princípios que norteiam e disciplinam a vida dos cristãos, inclusive no ciberespaço. Isso porque as Escrituras Sagradas, que são vivas, Hebreus 4:12, e permanecem para sempre, 1 Pedro 1:25, pode orientar de forma clara e objetiva o crente em seu caminhar, tanto no mundo real como também no virtual. Comentário. Primeira parte. Os cristãos na era digital. Ponto 1. A realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes 1:4 que uma geração vai e outra geração vem. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas.
Os egípcios nos deixaram as pirâmides e aos sumérios é atribuído a escrita. A conquista do ciberespaço é uma marca desta geração. Assim convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja, também fazem parte desse universo. A igreja está no mundo, mesmo não sendo parte dele. João 17, 15, 16. Saber viver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual. Atos 1, versículo 8. Segundo ponto. Cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. 1 Coríntios 5, versículo 9. Dessa forma, eles conseguiram interação com cristãos de outra região. Colossenses 4,16. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. 2 Pedro 3,15. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp e os princípios básicos de seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook e Instagram para aumentar a interação entre si. O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos nesse espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente, Efésios 5,15, recomendado pelas Escrituras, aplica-se também ao espaço virtual. Comentário, segunda parte. Os desafios de ser igreja na era digital. Primeiro ponto, desumanização. Quando Jesus apareceu a seus discípulos logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-a no meu lado. João 20, versículo 27. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. É real, vivo e palpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. É por isso que o ciberespaço é o universo preferido dos desigrejados. Eles dizem não precisar da igreja local, Hebreus 10, 25, que existe de forma real para expressar a sua espiritualidade, o que evidentemente é um erro. Na igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existe esse completo. Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se veem e se ouvem. A igreja local é um lugar de encontro. Segundo ponto, mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo, Lucas 4, 9.
O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Querem ser vistos. Para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidades de comportamento duvidosos, quer sejam celebridades do mundo artístico, quer sejam jogadores e cantores famosos. Imploram por seguidores e likes. Estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. Agem como verdadeiros mendigos virtuais. Desonram a cruz de Cristo porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. Mateus 4, versículo 9. Comentário, terceira parte. A igreja e os pecados virtuais. Primeiro ponto, sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. O WhatsApp, Instagram, Messenger, entre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos do pecado. Romanos capítulo 6, versículos 13 e 14. Tornam-se espaços do diabo. Efésios 4, versículo 27. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Segundo ponto, narcisismo. Esta geração já foi denominada de geração do selfie. É uma geração narcisista, cultua a própria imagem. São pessoas amantes de si mesmos. 2 Timóteo 3, versículo 2. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. 3 João 1, 9. Daí a necessidade de a todo instante estar se fotografando e postando. Dessa forma, o desejo de se expor, de ser visto e admirado torna-se um comportamento não apenas doentio, mas, sobretudo, pecaminoso. Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer e até mesmo ser admirado é visto em um adolescente, é algo preocupante. Contudo, ainda é possível reparar. Mas quando adultos se comportam como meninos, buscando uma identidade e usando as redes sociais para se firmarem, o problema se torna preocupante. Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é o arrependimento. Atos 2, versículo 38. Comentário, quarta parte. As mídias sociais e o ID de Jesus. Ponto 1. A seara virtual. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. Evidentemente que o ide de Jesus inclui o espaço virtual. Portanto, mesmo o mundo virtual, tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado.
deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. Lucas 8, versículo 5 e versículo 12. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual, contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real, isto é, na igreja local. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Ponto 2. Pastoreio virtual. Outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado e pastoreio. Mateus 28, 19 e 20. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. Apocalipse 3, versículo 8. Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são um bom exemplo disso. O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações e, se possível, acompanhá-los para promover o crescimento da igreja. Não são, portanto, meros veículos de informação, mas, sobretudo, de interação. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. Conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição. Desta vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Questionários da lição. Pergunta número 1. Qual o instrumento a Igreja Apostólica usou para comunicar o Evangelho? Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. 1 Coríntios 5:9. Segunda pergunta. Qual é a falsa impressão que o universo virtual cria? O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Terceira pergunta. O que a igreja da era digital precisa ser? A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Quarta pergunta. A respeito de quais pecados virtuais a lição trata? Sensualismo e narcisismo. Quinta pergunta. O ídolo de Jesus inclui o espaço virtual. O que significa para você? Resposta pessoal.